Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão. Este podcast que é voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. E hoje eu tenho duas queridas, duas amigas, duas pessoas muito especiais aqui e muito competentes no tema que nós vamos falar. Aliás, isso aí é normal, né? Você já sabe que eu só trago para cá gente que é aqui, ó, no meu coração e também pessoas que têm competência para falar no assunto. Hoje eu tenho aqui a Andréia Gonçalves. Oi, Andréia. Oi, tudo bem, Sônia? E a Vilma, Oi, Vilma Santos, Sônia. né? A Vilma é psicóloga, a Andréia é formada em gestão, sabe? E elas têm pós, tem um monte de coisa, mas lá no bate-papo vocês vão ficar sabendo durante quem que eu trouxe para conversar, né? Meninas, quem que, quem quer começar deixando uma mensagem para o pessoal, falar alguma coisa? Hoje nós vamos falar sobre gestão para resultados, mas também não é só para as empresas, nós vamos falar para os profissionais também. Tem muitas coisas que têm a ver com a gestão que o profissional precisa crescer, né? A Andrea tem curso de coach, a Vilma, como eu já falei, é psicóloga, então esses temas também vai rolar, o bate-papo vai rolar, vamos deixar vir o que que é. Vilma, o que que você quer deixar de mensagem para o pessoal aí? O que que você acha que vai ser esse nosso bate-papo hoje? Para ficar bem atentos e bem animado, porque nós vamos falar de um tema muito atual e muito importante na vida do profissional, que é a gestão por resultado. Qualquer profissional de qualquer área precisa desse objetivo para alcançar aquilo que ele deseja e também para progredir enquanto profissional. Tá vendo? Você está pensando que vai ser fácil? Eu sei, Andréia, o que que quer contar para o meu público aí? Primeiro, te agradecer, Sônia, por ter essa oportunidade de falar de um assunto tão importante, de tamanha relevância, e dizer para as pessoas terem coragem de mostrarem seus talentos, seus dons, suas paixões, como a gente está fazendo aqui hoje, que essa é uma das nossas paixões, né? Porque é assim que a gente constrói um legado, que a gente deixa um legado. E é isso que a Vilma disse, gente, conteúdo de altíssima qualidade. Eita, tá vendo? Tá prometendo. Eu, eu concordo com vocês, né? Que quando eu sento com essas meninas, eu as chamo de meninas, porque eu sou jovem há mais tempo e elas são jovens há bem menos tempo que eu. Então, né? Então essas meninas aí, vocês vão descobrir, mas elas têm tudo para nos ajudar. Conta aí para gente o que que é que as empresas precisam ter cuidado quando a gente. Vamos falar um pouquinho de norma, né? Porque nós três trabalhamos, nós já ajudamos várias empresas a implantar a ISO 9001, a se certificar na ISO 9001, que é Sistema de Gestão da Qualidade, mas também eu sou auditora líder Trinorma, né, que é da Sistema de Gestão Ambiental e da ISO 9001, ISO 45001, que é Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, e da ISO 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental. A Vilma de norma, ela trabalha só com a 9, né? Só com a Sim, 9001, né, com a Vilma? 9001, E, que e, é requisitos para sistema de gestão da qualidade. e a Andrea, além dessa, ela trabalha com o tal do LGPD. Com Pois a é, Lei Geral de Proteção de Dados, com a 37.001, que é também uma norma que tem a ver com a Lei Geral de Proteção de com Dados, né? compliance, que tem a ver com Compliance. compliance. É. Tá vendo? Então, essa equipe aqui, mas vamos contar um pouquinho qual que é a vantagem da empresa implantar alguma norma, qual que é a vantagem de um profissional porque, entender de alguma norma. Veja só, você viu uma que nem era psicólogo, fez psicologia e tudo, mas continua aí trabalhando com a ISO, não largou, como diz a Andréia, é nossa paixão. A Andréia já entrou no curso de normatização mesmo. Mas eu que sou engenheira, depois que aprendi, a gente traz para a vida da gente, né? Mas qual que é a vantagem de uma pessoa entender de normas? Qual que é a vantagem
de uma empresa implantar alguma norma. Quer começar, Andréia? Sim, a gente está falando de gestão para resultados ou por resultados. E aí a gente tem um manual de boas práticas maravilhoso, que é a ISO 9001, que vai dar um norte para a empresa que realmente quer trabalhar focada em metas e objetivos claros, com resultados concretos para poder motivar a equipe. Então você tem ali 10 capítulos da norma, 10 capítulos que foram desenvolvidos na metodologia PDCA. É muito bonitinha essa estrutura da norma, essa espinha dorsal. E isso vai fazer com que a empresa consiga realmente fazer uma gestão voltada para resultados, se ela seguir as diretrizes da ISO. E não pode implantar ISOs para auditor ver, né? Porque a gente vê muita empresa que implanta que implanta um sistema de gestão da qualidade, que tem o certificado, mas só faz para auditor ver, não pratica. O negócio é praticar mesmo os conceitos básicos, né? Sim, até porque essa versão 2015, ela fala que o sistema de gestão da qualidade, ele deve apoiar o direcionamento estratégico da empresa. Então, não dá mais para fazer uma coisa só para o auditor ver, né? Tem que estar alinhadinho o sistema de gestão para que ele possa apoiar o planejamento estratégico. Não vai Isso conseguir. é maravilhoso. Não vai conseguir fazer só para o auditor ver. É difícil, né? Eu acho que dá mais trabalho. Eu também acho que dá mais trabalho. E acaba, o resultado é muito pior, né? Muito pior. Vem não conformidades, vem muito pior. Vilma? Na verdade, essa mentalidade de implantar um sistema de gestão para auditor ver perder uma grande possibilidade de gerenciar melhor a empresa, de potencializar o crescimento ordenado, organizado da empresa, com pessoas motivadas, voltada realmente para resultados. E olhando não somente aquele lugar ou aquele espaço da empresa, mas o contexto em que ela está inserida para possibilitar o crescimento da empresa. Certamente. É interessante, né? Porque a André falou de PDCA. Nem todo mundo sabe o que é PDCA. P de plan, D de do, C de check, A de action. Né? Traduzindo para o português, planejar, fazer, checar e agir, melhorando, melhoria. Ou corrigindo, ou melhoria, depois planeja de novo. É um ciclo que o PDCA. E vai, e se volta, né? E de novo você tem uma melhoria. Aí você planeja o que vai fazer, depois você faz o que você planejou, checa para ver se o que foi feito está de acordo com o que era planejado, e aí depois você vai. Se tá, você padroniza. Se não tá, você pensa em novas ações, e aí planeja de novo, e aí vai. Né? O PDCA é muito legal. E a norma, ela é toda, não só a ISO 9001, hoje quase todas as normas as NBRs, né? Que é as normas brasileiras regulamentadoras as ISO, né, que vem lá da Inglaterra, de normatização de 1900 antigamente atrás, né? Então, essas normas todas são baseadas. O PDCA é o ciclo que todas elas têm. Então, tem os primeiros itens da norma de planejamento, depois vem o item de fazer, aí vem a checagem e, por fim, a melhorias, que é o último. Porque se você pega ela ali, quando começa no 4, né? Análise de contexto da organização. E aí ela fala para você fazer essa análise de contexto, porque se você pegar a norma, ela é válida para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho. Então, independente de certificar ou não, o certificado é só uma consequência. Mas os benefícios que vão trazer para a empresa. Então, a norma, voltando, né? Em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, para qualquer organização, é a mesma, mas a análise de contexto é que vai fazer toda a diferença, porque você vai aplicar aquilo dentro do seu contexto, com os recursos que você possui. Quando a gente fala de gestão para resultados, ela já vem pedindo ali, olha, determine os processos necessários para o seu sistema de gestão e, a partir disso, como que você vai medir o resultado? O que você espera que esse resultado, que esse processo entregue? Então, é a partir disso que a gente traz a ideia de que gestão por resultado, baseado no manual de boas práticas, que é a ISO 9001, é perfeito. É interessante que você está falando aí, André, e eu me lembrei, tem uma empresa que eu ajudei a certificar,
vou falar o milagre e não vou contar o santo. Sim. Né, que eu ajudei a certificar há muitos anos e que você depois deu continuidade ao trabalho. Você sabe de quem eu estou falando, Aham. da empresa aqui na área, Sim. não muito longe de onde a gente mora, né? E essa empresa, a dona da empresa, que eles são 2 engenheiros, um casal de engenheiros são donos da empresa, ela certificou, mas o negócio dela era porque ela queria o sistema de gestão como um todo, porque ela sabia da vantagem. E lá é maravilhoso, né? Que Sim. a gente continua de vez em quando, a gente ainda vai lá, faz uma auditoria, e, né? E faz algum trabalho. Você fez lá o trabalho de LGPD depois e tudo, mas é uma empresa que é bonito ver como eles. De fato se dedicam, se empenham, são engajados, né? A ISO traz isso várias vezes. A alta direção tem que se envolver, tem que se engajar. E a gente vê esse engajamento lá. É interessante. São né? pessoas que têm visão, né? Que entendem o benefício dessa ferramenta maravilhosa que é a ISO 9001. Que ela não vem só para falar de não conformidades ou só para falar de auditoria ou certificado, mas vem falar aí de toda uma estrutura que possibilita a empresa se organizar, a olhar para ela, olhar para fora e fazer o seu projeto de crescimento e, a partir disso, ir trabalhando e gerenciando isso. É muito legal. E são pessoas de visão. As pessoas que hoje pensam na ISO 9001, não só para ter um certificado, porque muitas empresas, tem algumas empresas que nem querem o certificado, mas adotam ela como uma gestão de melhoria mesmo. Porque entendem que o benefício que ela traz, a forma organizada em que ela ajuda a empresa a trabalhar e a alcançar os seus objetivos. É muito legal, é muito legal. Nós que já trabalhamos, mais ou menos, eu e a Vilma estamos trabalhando com isso desde 1998, né? Isso. Você, 2000, né? Você começou? Eu acho que foi, Sônia. 2000. Quer dizer, ela que tem pouco tempo, tem 25 anos. Nossa. Sônia. Comecei com 5 anos. Pois é, né? Mas desde que você foi fazer o curso, É né? verdade. É verdade. E foi assim, maravilhoso, porque comecei fazendo o meu técnico em administração. Uhum. E daí eu fui fazer um estágio já nessa área, onde tinha um consultor que me visitava e deixava lá todos os para-casas da ISO para mim. E eu já me apaixonei assim de cara. E falei, quero isso para minha vida. Também quero ser consultora um dia. Eu olhava para ele e falei, quero me inspirar nesse cara. E fui fazendo ali, criando as minhas estratégias, trabalhando CLT em várias empresas de portes diferentes, de TI, a caldeiraria. E fui passando por aí para poder pegar aquela força e aquela coragem que a gente precisa como consultor, né? Porque são muitos desafios que a gente encontra como consultor. E te encontrei no meio do caminho, né? Teve aquele cruzamento ali providenciado divinamente. Quando E você estamos deseja aí. algo com intensidade, o universo conspira a seu favor. É né? verdade. Aí você desejou. É interessante, eu fui auditar uma empresa que ela trabalhava, né? Exato. E aí a gente se conheceu, e depois. É porque essas meninas aqui são minhas sócias, né? Nós temos uma empresa que se chama Tecer Liderança, tecer de teia, de tecelagem, né? Isso. Então, a Tecer Liderança é a nossa empresa que Ah. existe desde... Sabia que existe desde 2002? Desde Já tem 2002. 23 anos a minha empresa, a nossa empresa. Você entrou depois, você Aham. entrou em 2010, e a Foi. Vilma em 2011, né? Foi logo depois. Nossa, É e um caminho bom já. E o tempo passa rápido. o tempo voa, né? Boa. Agora é interessante a norma, porque ela é baseada em princípios, né? E esses princípios é que regem tudo. E a pessoa, se ela conseguir entender esses princípios, fica muito legal, porque traz para você, por exemplo, tem um princípio que é melhoria contínua, que é melhorias, né? Melhoria. Então, eu, por exemplo, estou sempre querendo melhorar a minha vida. Uhum. Eu quero ser amanhã melhor do que hoje, e hoje eu quero ser melhor do que eu era ontem. E a gente traz esse negócio de melhoria para a gente, né, Vilma? Porque, na verdade, a gente começa a entender
o quanto essa questão da melhoria, ela faz parte da vida da gente para alcançar os nossos objetivos. Não é só você fazer e estagnar, mas é você buscar estar sempre melhor, é buscar fazer sempre melhor, né? E como psicóloga que gosto muito e que trabalho muito pessoas, que trabalho muito desenvolvimento de pessoas, a gente vê o quanto que é importante essa questão de estar sempre melhorando, de ter sempre um ponto à frente para visualizar, para crescer e para alcançar. E não é diferente com as empresas. Por isso que a norma também, ela enfatiza muito essa questão do envolvimento das pessoas. Porque são as pessoas que vão, juntamente com a direção, fazer com que as coisas aconteçam. Aliás, na empresa é impossível você implantar alguma coisa só uma pessoa. Se não tiver envolvimento, é impossível, né? E as empresas precisam se preocupar com isso e as pessoas precisam se preocupar com isso, com esse envolvimento que tem que ter. E sempre a gente cresce. Não conheço uma pessoa que trabalhou, que entrou em alguma empresa com isso e que ela não cresceu por si só, levando os princípios para a sua vida, né? Tem lá o programa 5S, que às vezes a gente costuma, dependendo da empresa, implantar logo de cara, que é o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de higiene e o senso de autodisciplina, que a gente mexe na cultura da empresa, você mexe com as pessoas, educação das pessoas, a gente vai falar de educação. E tudo isso a pessoa leva para casa e depois a esposa dele, tem um funcionário, a esposa dele está gostando, que ele vai praticando, os filhos, e acaba envolvendo até em casa. Não é assim, André? É assim, e quando a gente estava falando lá do PDCA, né, eu pensando aqui, a gente começa ali no 4, análise de contexto, 5, liderança, e no 6, planejamento de ações, você está falando de planejamento. Aí veio o 7 e o 8, requisito da norma, é operacional. Que é operacional, que é o fazer, né? Aí você vem para o 9, avaliação e desempenho. E o 10, melhorar. E aí, avaliei o desempenho, o que eu preciso fazer? Eu vou melhorar, já tá bom assim? E isso não tem como você não trazer para sua vida pessoal. Na vida da gente faz isso, né? Exatamente, é natural. E tinha que ser natural. Mas eu acho que quando a gente começa a trabalhar com isso, ainda mais a gente que está envolvida nesse universo há tanto tempo, isso acaba sendo muito fluido, muito natural para a gente. É muito legal. Eu planejo fazer alguma coisa, eu planejo melhorar, né? Eu planejo fazer, né? Eu quero isso, por exemplo. Eu planejei, quando eu estava chegando nos 70 anos, o que eu vou fazer. Aí eu planejei que após os 70 anos eu ia focar um pouco mais no mundo digital, né? Aí eu planejei, aí eu vou e escrevo, penso no quais as ações, o que eu vou fazer, e vou fazendo. Aí faço isso, faço aquilo, criei o podcast, né? Sim. Aqui já, esse já é o episódio 24, que a gente já tá, saiu, né? Então, você faz algumas ações. Aí você checa. Será que isso aí tá dando resultado? Será que tá valendo a pena? Será que eu tô chegando lá? Uhum. E aí não, mas aí eu preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo, preciso fazer mais aquilo. E a gente traz para a vida da gente o PDCA também. É uma ferramenta, uma metodologia muito legal. Por falar nisso, você sabia que eu dei um curso de metodologia para solução de problemas? Gravei o curso e coloquei no meu canal do YouTube, o curso está lá. Olha, que bacana. Todo disponível, sabia. gratuitamente para as pessoas. Depois a gente vai assistir. E gravei também o curso Gestão por Processos e Indicadores e também disponibilizei no meu canal do YouTube. Ou seja, são aí, né, uma forma de crescimento da pessoa, né, que é assistir, que é adquirir conhecimento, que é utilizar isso na empresa e também levar isso para a vida, né? Na norma, frisa muito isso, né? Ela trabalha muito com essa questão de pessoas, de desenvolver pessoas, de levar conhecimento. Competências. E uma grande ferramenta hoje que nós temos, um aliado que a gente tem, são os meios de comunicação, como a Sônia está falando aí, né? Já colocou lá no YouTube, está disponível uma boa oportunidade de oferecer esse crescimento para as pessoas. E quando a gente cresce, a empresa também cresce.
É verdade. E quando você desenvolve alguma coisa, a Sônia falando que desenvolveu esse material, o tanto que ela cresceu desenvolvendo o material, porque a gente também cresce. A cada vez que você desenvolve, cada vez que você vai em uma empresa e desenvolve um programa, seja de lei geral de proteção de dados, a empresa com suas dificuldades, seja gestão por resultado, seja para uma certificação, o tanto que a gente aprende com aquilo que você vai desenvolvendo. Então, toda vez que você cria alguma coisa, no início eu falei, não tenha medo, não enterre seus talentos, porque é criando algo que a gente vai deixando um legado. Isso é muito bom. A Sônia sempre fala, transformando empresas, eu consigo transformar pessoas e eu consigo transformar o país. Não é assim? Porque a minha missão pessoal é a frase, né, uma das minhas filosofias de vida, é necessário que o mundo depois de ti seja algo melhor porque tu viveste nele. E aí o mundo era muito grande, eu fui pensar em melhorar o país. O país é muito grande, vamos melhorar as empresas, que se as empresas melhorarem, as pessoas vão acabar melhorando, e eu vou ajudar a melhorar o mundo por meio disso. Mas você estava falando de aprender com... você sabe que dizem que é uma das... Se você quiser aprender realmente alguma coisa, vai ensinar aquilo. É. Porque não tem jeito. Não Você tem vai jeito. estudar para ensinar, você vai ter que aprender muito mais sobre aquilo. É muito, incrível. Isso né? é uma verdade, assim, absoluta. muito muito importante isso tudo, né? E ainda dos princípios, nós falamos já de alguns, né? De envolvimento de pessoas, falamos de melhoria, falamos de liderança, né? Que é um dos princípios e tudo. Qual o outro princípio? Tem mais algum dos... São 7 princípios que você acha que é... Não, o foco no cliente é tudo para a ISO, né? A ISO é totalmente voltada para que o cliente receba exatamente aquilo que ele comprou. Então, assim, gente, mas isso já não devia ser óbvio, normal, que eu que compre receba o que eu comprei? Mas tem uma norma reconhecida no mundo inteiro, a maior de todas, para que você siga um passo a passo, um manual de boas práticas, para que o cliente receba o que ele comprou e ele fique satisfeito, fidelizado. Então, a gente não está nem falando se proporcionar uma experiência maravilhosa para o cliente. Não, entregue para o cliente o que ele pediu, que ele vai estar muito satisfeito com você. É isso. Se pudesse resumir a norma, né? Seria isso. É isso. Mas eu acho muito interessante, porque grandes empresas ficam querendo que os seus fornecedores tenham... sejam certificados na ISO. E os fornecedores não entendem por quê. Ele não sabe que é isso, que a empresa está querendo é saber que ele vai cuidar dele, só isso, do pedido dele, né? Da Exato. satisfação do cliente. E se tiver algum problema, vai resolver, porque problemas existem, né? Exatamente. A gente estava até conversando, vindo para cá, sobre a versão 2026 da ISO que está vindo aí, né? Ah, por falar, só Tá. um parêntese. A ISO, sempre ela está sendo atualizada. Sempre. E Sempre. aí, E aí vem a versão 2026, o foco do cliente chegando. permanece, isso aí não muda. Ela continua ali com a sua espinha dorsal, mas ela traz algumas coisas que vão ter um impacto mais significativo nas empresas. A gente estava falando do uso, a Sony está aí toda digitalizada, né, no mundo das tecnologias. fazendo Exato. curso de IA, minha filha. Hoje a gente tem a internet das coisas, né, o tempo todo conectado, as empresas usando E é IA. importante a gente valorizar essa mudança e a gente estar atualizado. É o que a norma faz quando ela sofre uma revisão. Ela vem dentro daquilo que está, desse contexto que a gente está vivendo, buscar formas de ajudar a empresa a se atualizar, a crescer, né, André? Como você Exatamente, porque ela tem acompanhado e verificado que cada vez mais as empresas têm entrado para esse mundo, têm lançado mão do uso de inteligência artificial. E o que a ISO quer? Um controle sobre isso. Você pode usar, mas de uma forma controlada. Para evitar problema, exatamente, né? para evitar problema, para isso não ser um vilão, mas sim para te ajudar a ter resultados positivos. Então, essa é uma mudança muito bacana que está vindo aí na versão 2026. Não, eu que tô nessa porque eu sou jovem há mais tempo, eu não quero ficar para trás. Então, eu tô aí
usando o chat GPT, agora já tá vindo o GPT-5, usando o Gemini, agora estou conhecendo o tal da Manus, o tal do Perplex. Está pensando o quê? Estou entendendo de mais algumas e quero usar, claro, uso o Gama para poder preparar Uhum. meus slides. Bom, todo mundo tem gente que acha que as inteligências artificiais é da agora que nada, né? Porque elas já estão aí na vida de todo mundo há muito tempo, as pessoas nem sabiam que elas já estavam. Só que agora ela está aí mais no Mais dia a dia, forte, mais né? forte. Mais presente. Mas eu achei muito legal. Eu fiz um curso outro dia, o Sebrae deu um curso para os consultores, um curso de 6 horas. Sabe, foi 3 manhãs. E eu tinha visto uma outra pessoa falando, não é inteligência artificial, é inteligência aumentada. Interessante. Aham. Não é? E eu achei muito legal, porque porque eu vi o seguinte: a pessoa não vai ser substituída por uma inteligência artificial. Vai ser substituída por uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial. É, Porque certamente vai aumentar a sua produtividade com isso. Eu aumentei claro. muito a minha produtividade usando a inteligência artificial, né? E vocês também já usam de alguma maneira, né? Exato. É por isso que a gente fala que, mais uma vez, gente, quando a gente fala da norma, a gente está falando de gestão por resultados, mas não é para quem quer certificação. O certificado é um selo que está atestando que você atende todos os requisitos. Mas eu não tenho a intenção de certificar, mas eu quero melhorar o meu negócio, os meus resultados. Eu quero trabalhar com gestão para resultado, eu quero melhoria de processo. Inclusive, eu já tive empresas que me pediram, Andréia, vem aqui para gente, dá uma consultoria em melhoria de processo, mas a gente quer baseado na ISO 9001. São muitas, e é muito Ou legal. seja, a gente, para utilizar a norma, a gente não precisa necessariamente só para certificar, mas é realmente para melhorar, para padronizar, Mas, para gerenciar. Agora, é claro que há um diferencial para as empresas que têm o certificado. Porque elas, além de ter toda essa vantagem de ter uns processos controlados, de ter gerenciado, ela também vai contar aí com o apoio, né, de uma auditoria maior que vem fazer essa verificação e também agregar valor, né, para a empresa. Tem o E selo, acaba né? sendo um diferencial, sim. com certeza. E é interessante porque a norma ela é escrita de tal maneira que qualquer segmento de mercado, você pode implantar isso num escritório de advocacia, num escritório de contabilidade, você pode implantar numa fábrica igual a Fiat Automóveis, que tem 10, 20 mil funcionários ali, e de tudo quanto é área, não importa. E interessante que as outras normas, todas a 9001 é a base, né? É a Claro que base. tem as normas por exemplo, você vai no pessoal de hospitais, tem a ONA, que é voltada para a saúde, tem várias normas, né? Sim. Mas o pessoal lá da área automotiva, que tem a norma específica, mas a 9001 é a base, né? Isso 9001. Mas é interessante que ela não é só foco no cliente. Eu acho muito legal, porque foco no cliente é fundamental e o cliente, a pessoa quer que o fornecedor dele tenha a norma, porque saber que ele tem foco No cliente. no atendimento a ele. Se tiver algum problema, vai resolver e tudo mais. Mas eu gosto muito da norma também, que ela trata de todos os stakeholders, né? De todas as partes, ela chama de partes interessadas, né? Os stakeholders. Então, ela pensa nos sócios, acionistas da empresa, pensa na comunidade, pensa em todos. Você tem que mapear quem são todos esses stakeholders dentro daquela análise de contexto que no 4 você tinha que pensar a norma como um todo. E eu gosto muito de um outro princípio que é baseado em fatos. Tome decisões com base em fatos. Não é com base em achômetro, né? Isso é um desafio, né? É um desafio para as empresas, que é utilizar de ferramentas no gerenciamento que vai dar dados, coisas concretas, resultados concretos para tomar decisões apropriadas. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, né, na 9001
né, depois da última revisão, foi quando ela fala desse contexto. Porque quando você avalia o contexto interno e externo, obviamente, você vai estar avaliando essas necessidades, essas pessoas e essas empresas que aparecem aí. E você vai poder mapear, né, o que é a necessidade de cada um dentro do contexto da empresa. É bem Porque ela é legal. voltada para o negócio da empresa. Assegurar que o negócio funcione bem, né, é a forma de atender o seu cliente. Porque você não consegue atender só o cliente se você não tiver uma base boa. E ela se preocupa também com essa questão, com a empresa. A empresa precisa estar bem, a empresa precisa estar bem gerenciada para trazer essa satisfação. E os colaboradores, né? A gente fala que não existe empresa nota 10 com colaboradores nota 5. Então, se a empresa quer crescer, ela vai ter que ajudar a desenvolver os colaboradores. Não vai ter jeito, as competências vai trabalhar, né? É bem legal, né, André, quando fala de competências. É sim, e voltando nas partes interessadas, a norma ela trouxe um adendo sobre mudanças climáticas. Isso é tão forte na norma, né? Que ela pegou o 4.1 e o 4.2, que o 4.2 é partes interessadas, e ela trouxe esse tema e falou: olha, eu quero que você analise avalie dentro do seu contexto se essas alterações climáticas têm impacto e aonde que isso vai mexer lá com os requisitos e com as necessidades das suas partes interessadas. Então, todas as partes interessadas que você determinou como necessárias, como partes interessadas de fato, qual o impacto dessas mudanças climáticas. É uma coisa que vem para 2026, mas que já teve um adendo agora, que as empresas tiveram que fazer essa mudança, essa alteração, fazer uma nova avaliação ali do contexto, e vem forte aí na 2026. E 2026 fala dos... como é que é o termo que eles usam lá? Que fala da inteligência artificial, não fala da inteligência artificial, ele fala das novas tecnologias. Exato. Fala de novas tecnologias, vem e também tem lá uma outra coisa interessante, Vilma, você que é psicólogo, foi falado que a NR1, existem normas reguladoras, né, de 1, acho que até 38, 39, não lembro exatamente, né, as NRs. Cada empresa tem que olhar qual norma que é aplicável à empresa, né? Tem uma que fala sobre CIPAT, tem outra que fala sobre eletricidade. Sobre a NR10, que fala de coisa de eletricidade, tem outra que é de espaço confinado. Espaço confinado, cada uma de espaço, de altura, cada uma para uma coisa. Mas na NR1 ela pede que agora que as empresas cuidem dos riscos psicossociais. E eu achei muito interessante, porque o que aconteceu? Está sendo um grande problema as empresas não, um problema de saúde, que está tendo muita gente que está adoecendo por problemas mentais, por problemas de tal do burnout, uma porção de coisa. E a NR1 pede que a norma avalie os riscos psicossociais. E depois nós queremos falar de risco, mas falando desse negócio de riscos psicossociais. Não é isso, Vilma? Porque, na verdade, a NR1 ela já trazia essa questão dos fatores psicossociais, que é o quê? Você verificar e você cuidar da questão da saúde mental, né, dos colaboradores. Só que agora ela veio mais forte, né, fazendo essa cobrança. Por quê? Porque o número de adoecimento nas empresas tem aumentado muito, né? Vários fatores contribuem para isso, né? Até mesmo a modernização que a gente está passando, né? As questões do dia a dia, o uso da tecnologia, né? As necessidades cada vez mais, os prazos apertados, né? Então, tudo isso vem trazendo para a sociedade um problema grave de adoecimento. É muito interessante, né? Então, aí veio a questão, não, então é hora de realmente fazer valer isso. Então, o que é essa avaliação dos riscos sociais? É a empresa, né, dentro de usar uma metodologia para avaliar dentro do seu contexto
quais são os fatores que podem causar esse adoecimento. E a partir desses resultados, né, verificar aqueles de maior impacto e fazer um plano de ação para ir durante o período, né, durante o ano, tomando providências para prevenir esses adoecimentos. E aqueles adoecimentos que já são detectados, agir. De novo, planeja o que vai fazer, faz, checa se deu resultado e toma ação. Isso mesmo. Para você fazer essa avaliação, né, as pessoas às vezes pensam que é simples, né? É só verificar, tem esse adoecimento, fulano adoeceu, olhar o número de adoecimento e vamos fazer uma palestra aqui, uma palestra ali, mas não, é muito mais do que isso. Né? É você realmente saber o que está causando, né? Verificar o que está causando esse adoecimento, quais são as ações que a empresa pode tomar para aqueles adoecimentos que já existem ou para prevenir algum adoecimento. Tomar ações concretas e ações que precisam ser, né, pautadas em resultados concretos e avaliar durante um período para tomar novas ações, né, que é gerar mesmo, girar o PDCA. Girar o PDCA. A norma, ela pensa em tudo, né? Eu tô aqui vendo você falar que ela vem mais forte cobrando isso, e quando veio a versão 2015, ela trouxe lá na seção que ela fala de provedores, propriedade de cliente e provedores externos, ela trouxe uma atenção ali para dados pessoais de clientes. E aí depois veio a LGPD. Ela Depois, começa, né? em 2020, entrou em vigor a LGPD e a ISO já estava pensando nisso lá atrás. Então, uma coisa está muito ligada com a outra quando a gente fala de gestão por resultados. A gente está falando da ISO 9001 aqui como a grande mãe, né? A base de tudo, mas uma coisa vai puxando a outra. Então, a empresa ela faz um programa aqui de sistema de gestão da qualidade para melhorar os resultados, para poder agir em cima de indicadores. E aí ela vai vendo outras coisas que ela tem que cuidar. Peraí, mas agora eu preciso cuidar também dos dados pessoais dos meus clientes, porque se trata dos meus colaboradores. Da parte interessada. Por quê? Porque eu tenho... Agora é uma lei que me obriga a cuidar, né? Então, a ISO já pensava nisso. Uma coisa sempre puxa a outra e o sistema vai melhorando, vai crescendo, a empresa vai expandindo. É muito, muito interessante que quando a empresa começa, tem nada lá às vezes, né? Às vezes não tem nenhum formulário. Aí a gente começa a criar formulários e tudo mais, e vai depois com o tempo. Porque eu falo que as auditorias é o melhor momento de crescimento da empresa. Sim. Porque ela tem a auditoria interna primeiro ou externa, não importa que tipo de auditoria, mas primeiro você se prepara para receber uma auditoria. Aí você melhora. Durante a auditoria, você detecta oportunidades de melhoria, seja por meio de alguma não conformidade que se registre, ou de alguma oportunidade de melhoria, o que for, mas você detecta, eu preciso melhorar aqui, aí, e depois da auditoria, você vai implantar aquelas ações e vai melhorar. Então, eu não conheço nenhuma empresa que use o sistema de auditoria que não melhore. E é interessante porque você estava falando aí desse processo, né, de melhorar. O que acontece? Faz a auditoria, melhora, depois ao PDCA de novo. Aí planeja o que você vai fazer, vai lá e faz e tudo. E empresas que não têm o certificado, nem sempre elas fazem auditoria interna, tem isso, né? E aí, você está vendo a gestão por resultado? A auditoria é uma ferramenta para eu fazer minha gestão por resultado. Tive um resultado da auditoria, a partir daí eu vou fazer o quê? Em que eu preciso focar? No que eu devo melhorar? Porque a auditoria vem nos trazer esse benefício, né? Que é o momento de verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado. E além disso, a gente tem, quando a gente fala de abordagem por processos, que a ISO traz, quando a gente determina os processos necessários para apoiar o sistema de gestão, a gente também tem que falar como que aquele processo vai ser medido, mais uma vez. Está aí de novo a gestão por resultado. Então é incrível a norma. Eu sou apaixonada, eu falo, não precisa reinventar a roda. Quer melhorar uma empresa? Pega esse manual, aplica as diretrizes, e aí você tem uma gestão que é reconhecida no mundo inteiro como uma das melhores. Pois é. Ou, quiçá, melhor.
Pois não é. tem como você implementar isso, você realmente usar, né, essa ferramenta como um crescimento e melhoria e você não vê bons resultados. E eu quero aproveitar, você que está aí ouvindo, vai lá. Gostou da papo? Ainda tem muita coisa por aqui. Mas vai lá, dá um like sim, curta, comenta, pergunta, porque eu respondo pessoalmente todas as perguntas que são feitas, todos os comentários, todo mundo que comentar alguma coisa no meu canal do YouTube. Tá no Spotify, mas o canal do YouTube é que eu olho mesmo. Mas tudo que você comentar lá no canal do YouTube, eu vou responder pessoalmente. Então, se quiser perguntar alguma coisa sobre isso, esse assunto, falar com as meninas e tudo. E também, se tem alguém que você acha que está precisando ouvir isso, manda lá, encaminha para essa pessoa, porque vai ser bom. E também quando você curte, quando você comenta, faz com que o canal do YouTube, o YouTube entenda a relevância do assunto e mostre para mais pessoas. Então, você está contribuindo, quando você faz isso, você está contribuindo com as pessoas para elas crescerem. O meu canal do YouTube também está dentro da minha. Eu tenho como missão ajudar os profissionais a serem melhores, né, profissionais e empresas, e o meu canal do YouTube é uma das ferramentas que eu uso para isso, né? É uma das ferramentas que eu uso para isso, é o canal do YouTube. Pois é, agora eu queria falar sobre uma outra coisa que trata-se muito, existe uma norma específica sobre isso, que é a 31.000, 31.001, 31.000, acho que é 31.000, mas é a parte de riscos. A norma, ela fala muito de ação preventiva também, né? Não é só correção. Ela também mostra que você precisa pensar nos riscos, pensar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre risco? O que você quer deixar, André, começar contando? Eu até adianto que a 2026 ela vem trazendo isso de forma muito mais clara, porque ela já traz essa abordagem, né, de riscos e oportunidades para os processos. Só que as empresas têm confundido muito essa gestão de riscos e oportunidades. A gestão de riscos você faz para você prevenir um problema. A gestão de oportunidades é para você abraçar, para você ter um ganho em alguma coisa. E as empresas têm feito muita confusão nesse sentido, porque elas identificam um risco e a ação para poder mitigar o risco, para prevenir o risco, para eliminá-lo, muitas vezes elas colocam como a oportunidade. Então, a ISO, a versão 2026, vem trazendo isso de forma muito mais clara para tratar de forma separada, para não haver mais esse tipo de confusão. E eu vejo que a inclusão dessa questão de risco na norma, na 2015, foi um grande avanço, porque é um olhar, né, mais atento para o que pode vir a acontecer dentro da empresa. É uma oportunidade, né? Acaba sendo uma oportunidade, né? A inclusão do risco na norma, né? Enfatizar esse risco, que é uma forma da empresa visualizar aquilo que pode vir a acontecer e tomar ações antes que isso aconteça. Né, gerenciando essas descobertas. E é incrível, né, que ela pede ali, estabeleça o risco, estabeleça o processo e identifique o risco desse processo. Quais são os riscos do meu processo comercial, se eu estabeleci um processo comercial na minha empresa? Quais são os riscos do meu processo de compras? Os riscos do meu processo de logística? Do meu almoxarifado? Gente, incrível isso. E aí você identifica os riscos e toma ações para poder mitigar esses riscos. É muito interessante. É a questão da Ação abordagem preventiva. por processo, né? Exato. Ela vai trabalhando cada processo dentro daquilo que ela pode melhorar, dentro daquilo de como que ele está, dentro daquilo que ele pode ter como risco. E quando ela percebe, ao trabalhar todo esse processo, ela está trabalhando toda a sua empresa, está gerenciando toda a sua empresa e obtendo resultado, porque ela vai analisar cada um desses processos, gerenciar, analisar, ter resultados e tomar ações. É muito interessante porque a ISO, a 9001, ela é uma base para a empresa crescer, né? Porque você faz,
quando você escreve alguns, define, né, como eu falo, escreve, mas pode ser estabelecido de diversas maneiras, porque ela não fala o jeito, às vezes é fazer um fluxograma, às vezes é fazer, mas Uma padronização, quando seja você escrita, escreve, seja desenho. você escreve para algum processo aquilo ali, você está permitindo que a empresa cresça, porque você, quando chegar funcionários novos, você vai ter condição de treinar esse funcionário novo naquele processo do jeito que é, vai ser muito mais fácil. Então, crescimento da empresa, quer crescer, implanta uma norma, né? E a segurança da pessoa que vai trabalhar com algo que já foi determinado, que já está previamente estabelecido, né? Você tem uma segurança maior, então a pessoa não vai trabalhar do jeito que ela acha que é a melhor forma, mas a forma que a empresa encontrou de ser, né? Ela pensou, essa é a melhor forma, essa é a que deu o melhor resultado. Então, a Vilma está chegando hoje, Vilma, você vai ser treinada e você vai se sentir muito mais segura, muito mais engajada. Então, quando a gente fala de padronização, mais pessoas treinadas, engajadas, a gente tem uma E empresa isso automaticamente sucesso. motiva as pessoas a ficar na empresa, motiva as pessoas a trabalhar na empresa, trabalhar Certamente. com mais empenho, Certamente. porque elas entendem aquilo que é a proposta da empresa, ela entende aquilo que é a atividade dela, e ela tem condições até de ajudar com as melhorias, porque é bem estabelecido. Não, e é legal, porque o fato de estar escrito não significa que vai ter que ficar daquele jeito, não. Aliás, Cadê a uma das melhoria, né? negócios de melhoria, quando você vê uma revisão, um documento foi revisado, alguma coisa, é porque teve melhoria. Então, só que cuidado, né? Tem aquela frase, em Deus eu acredito, você eu audito. A Júlia tem que rezar. Tá escrito, tem que fazer. Quer mudar, quer fazer diferente? Vai lá, como pessoal responsável da qualidade, muda o que precisa ser mudado, se for o caso. Mas, É que esse daí é um desafio que a gente encontra nas empresas, né? Em muitas empresas. É ajudar os colaboradores, ajudar a liderança a entender que os procedimentos estabelecidos, eles são ativos, eles não são algo que você elabora e tem que ser sempre assim, não é engessar, não é engessado e nem é engessar o processo. É o contrário. É você documentar para padronizar e você ir, à medida que você percebe que houve uma mudança do processo, você muda o seu procedimento, você consegue enxergar as mudanças, as melhorias, ou até mesmo fazer a partir daí, né, prevenir um risco. aliás, um dos tópicos da norma é gestão por mudanças. Tem que Né? planejar Tem as que mudanças. planejar as mudanças. Está lá o planejamento de gestão de mudanças. O 6 é só isso, né? Você começa no 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Oportunidades, 6.2, ações para alcançar os objetivos da qualidade. E o 6.3, gestão de mudanças, ações para Não planejar tem jeito, mudanças. não O tem 6 é jeito, só né? planejamento. Planejamento puro. Mas é muito legal. Eu fico pensando aqui, tem gente que deve falar assim, vocês estão aí falando de 2026, a norma vai mudar, não sei o quê. Como é que vocês sabem disso, né? Na verdade, a gente não para no tempo, né? Nós estamos sempre procurando ficar atualizada. Já fizemos treinamento sobre 2026. O que está para vir aí, nós já estamos estudando. Nós fazemos parte, nós três fazemos parte de um grupo que chama Fórum de Consultores, que são quase 200 consultores do Brasil inteiro, que a gente discute. São muitas pessoas que estão nesse grupo, fazem parte, trabalham na melhoria da norma, na mudança da norma, que tem um grupo No comitê, um né? comitê No para comitê isso. CB25. Então, então, nós fazemos parte, a gente fica sabendo das coisas muito antes, né? A gente precisa, como consultor, né? Até para poder. Essa responsabilidade a gente tem que trazer para si, para a gente poder orientar as empresas, até para que elas possam fazer isso de uma forma mais não na correria, mas tranquila, Tranquila, né? de modo reflexivo, até que ponto que aquilo vai influenciar. É o mundo ideal, né? A gente espera assim, não, gente, não vamos esperar chegar a auditoria no último ponto para vocês poderem fazerem as mudanças. Vamos começar já a pensar nessas mudanças? E quais práticas que a gente vai adotar para a gente já poder implementar essas Mesmo porque alterações? essas mudanças, elas são para melhoria.
Então, eu não preciso esperar o último momento para buscar uma melhoria para minha empresa. Eu já aproveito, né? Que já a norma já está aí falando nisso, as mudanças já estão aí. Vamos mudando, como a Andréia falou. Já É muito mais leve, né? vamos aproveitar Muito mais. essa oportunidade. Já vamos começar a crescer. É bem mais leve quando você faz isso. Empresa que só faz para auditor ver, igual a gente fala, né? Que só faz para auditoria, que só fica pensando na época de auditoria e tudo. Essas empresas, elas não têm bons resultados no final. Acaba dificultando ela. Se ela fizer isso de uma maneira... Nossa, empresa que a gente implanta a ISO e o gestor vê desde sempre como que é importante que ele se envolve desde o começo, como é mais fácil, né? Como consultor, né? Como consultor, a gente sempre olha isso, a gente sempre trabalha isso nas empresas. O envolvimento da alta direção no processo, né? E fazendo esse processo no passo a passo, para de fato isso gerar o resultado. Ajudar a compreender que fazer para o auditor ver não agrega tanto valor, né? Não. Mas, ao contrário, traz muito adoecimentos. Porque deixar para a última hora gera muito estresse, pouco tempo e um número maior de erro. Isso afeta também as pessoas que, além do pouco prazo, sentem-se muitas vezes incompetentes por não dar conta dentro daquele prazo da forma que deveria ser. Então, essa questão de prazo, nós como consultores, alertamos muito as empresas. Porque os líderes têm que ter tempo para fazer o negócio crescer, tem que ter tempo para o negócio, tem que evitar tal procrastinação, gestão do tempo também é outra coisa, né? A Nossa, liderança gente, que faz acontecer. Vocês sabiam que o tempo da gente já está acabando? Passou muito rápido, né? O papo Passou é muito assim. A gente já fica, quando a gente vê, o tempo já está acabando, já era. Verdade. Mas, vamos lá. Pensa aí o que vocês querem deixar numa mensagem final, mas uma mensagem boa. Uma dica de ouro para profissionais e empresas que você acha que precisa. Pensa aí uma dica de ouro. O que você quer deixar para o meu público? Lembra que são profissionais e outra coisa, também fala para mim como é que te encontra, se alguém quiser. Além, claro, que vai lá no site da Tecer Liderança, aliás, Tecer Lideranca, né? Porque no .com.br não tem o cedilha, né? tecerlideranca.com.br, mas fora isso, como é que encontra vocês? Por gentileza, passa aí como te encontra e uma dica de ouro que quem quer começar. Olha, 319-8612-6659. Instagram, Andréia Gon Souza, com Z. Gonde Gonçalves, G-O-N, Souza com Z. Exatamente. Andréia com I, Andréia Gon Souza. Sim. Souza com Z. Souza com Z. Andréia Dica de ouro é a melhoria contínua, como a gente tem dito aqui, tanto como profissional quanto empresa, tem que pensar sempre em melhorar continuamente para que possa se desenvolver e alcançar melhores resultados em todas as áreas da vida. Tá vendo? É isso aí. Em todas as áreas da vida. A Vilma, quando eu conheci a norma, primeira vez que eu fui, primeiro curso que eu fiz disso, a Vilma estava lá fazendo também, sabe? Então, nós tínhamos um consultor que, por sinal, chegava lá, eu fazia o negócio com tanto carinho, escrevia, achava que o negócio estava bom. Aí ele chegava com a caneta vermelha, riscava meu... Nossa, eu ficava, que é isso? Aí depois eu fui entender que ele considerava quase como obrigação dele, como fala, sugerir melhoria. E outra coisa, é mais difícil fazer o primeiro, melhorar é muito mais fácil. Então, ele estava ali para ler e ver o que podia ser de melhoria, mas que era difícil, era. E nós trocávamos, não sei se você sabe dessa história, André, mas nós trocávamos documentos. Porque naquela época, a ISO, ela exigia 20 procedimentos. Hoje,
Eram 20 requisitos e cada requisito obrigatoriamente tinha que ter um um procedimento. procedimento, né? Fora os formulários, né? Fora. Os DEVs, que a É. gente tinha que registrar. Na verdade, 500 e tantas palavras deve que tem na norma, se está escrito deve, significa tem de fazer. Deve, a organização deve, pronto, significa que tem que fazer. Tem que fazer, tem que evidenciar. Mas o fazer é de acordo com a realidade da empresa. Verdade. Não, mas a Sônia falando desse consultor aí, eu já era o contrário. Eu tive um consultor que ele falava que eu era a pupila dele. Ah, Porque ele chegava, eu já tinha feito coisas a mais, ele, menina, que loucura, como é que você fez essa coisa sem minha aprovação? Mas tá tudo certo, Andréia. Então, assim, Pois é por isso que eu falo, gente, não tenha vergonha de falar assim, não, eu reconheço, eu sou bom nisso, eu gosto disso. Não é nenhum desmérito, nem sei se existe essa palavra, mas você reconhecer, demérito, né? Você reconhecer que você tem um dom, que você tem uma habilidade para alguma coisa, que você foi bem naquilo ali. mas eu escrevi a instrução de trabalho, o procedimento, alguma coisa, e ele via e riscava. Cada risquinho que ele falava, que doía no coração. Mas aí, mas a Vilma, nós fizemos o curso junto. Nós ficamos amiga dali, tinha a Regina, nós éramos as 3, eu, a Vilma e a Regina, né? E a gente trocava figurinha. Então tinha um procedimento daquele processo, eu fazia, mandava para ela. Ela corrigia, mandava para mim. Eu melhorava, mandava para ela. Ela fazia. Aí ela fazia, mandava para mim. E assim. Sensacional, né? Sim. E aí nós certificamos muito rápido as empresas, né? Foi muito legal. Mas isso foi Há muitos anos atrás. Porque na época nós não tínhamos tanto recurso como tínhamos hoje, né? Não tinha internet, não tinha internet, a Vilma não. é um pouco mais jovem, mais tempo, um pouco que eu, né, Vilma? Isso. Um pouco de nós duas, é um pouco mais pouco que mais A que Vilma você. tá no meio, né? Tá no meio, né? Você é a caçulinha. Eu sei. Mas aí, Vilma, conta aí como é que as pessoas podem te encontrar e deixa uma dica de ouro para o meu público. Olha, pode me encontrar no 31 992 77 5403, no Instagram, né? Vilma Psicóloga. E a dica de ouro que eu deixo é que não tenham medo de trazer melhoria para a empresa de vocês. Não tenham medo do desafio de implantar uma norma ou de usar uma norma para melhorar o gerenciamento da sua empresa. Não tenham medo de arriscar, de conseguir e de melhorar. Não, que legal. Meninas, que legal esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender. Eu queria, antes de terminar, deixar mais uma coisa, que é o seguinte: as pessoas às vezes têm curiosidade de saber que história é essa de certificar, como é ter certificado da ISO 9001 ou não, ou de outra norma, né? E aí, a gente sabe, a história, deixa eu tentar resumir isso aqui, me corrijam se eu falar alguma coisa errada, mas acho que não vai. Desmérito e a demérito. Mas, Fugiu a palavra agora. Mas a base é o seguinte: se você tem uma empresa que está querendo que você tenha o certificado, que você mostre para ele, o certificado é como se fosse um diploma, né? Nada mais é do que um diploma. Quando você, vamos supor, eu fiz engenharia mecânica, eu tenho o diploma de que eu fiz engenharia mecânica, significa que eu passei, que eu aprendi e tudo mais, e mereci aquele diploma. Está apta, né? Estou apta para aquilo. É a mesma coisa, é a norma. Se você tem vários requisitos, se você tem o diploma, que é o certificado, certificada na empresa, certificada na ISO 9001, significa que você segue os requisitos todos que a norma pede. Agora, como é que você consegue esse diploma, entre aspas, esse certificado? Um organismo certificador, que é uma empresa independente, vai até a sua empresa e verifica. Tem um auditor que faz uma auditoria de certificação e verifica se você segue todos os itens. Já que você segue, você merece ter esse diploma. Basicamente seria isso. Agora, você pode implantar todos os requisitos, todos os benefícios, ter todos os benefícios da norma, e não.
querer pagar por ter esse diploma, porque você vai ter que pagar uma empresa, vai ter que pagar um auditor, um investimento para ter esse. Também quando você estuda, quando você tem investimentos na sua vida. Gente, mais uma vez eu queria agradecer imensamente vocês duas de tirar o tempo, porque sair da casa de vocês, vir para cá, com certeza vocês, como se diria, quase que vai uma tarde inteira para a gente vir para cá, porque até que sai, larga, passa um batom para poder passa perfume para sair Né? para sair lá Cheirinho. no podcast, né? Um perfumezinho para sair no podcast. Mas é muito bom. E eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas a serem melhores, a entender um pouco mais. E se tiver alguma dúvida, pode procurar a gente lá no Terceira Liderança, pode me procurar, vocês para todo lado aí, procurou Sônia Jordão, vai achar. Ah, cuidado, você sabia que tem uma outra Sônia Jordão? Não. Uma portuguesa, minha filha. Só que ela não tem cabelinho branco, que nem Pois eu. eu vou procurar. Ela trabalha com macrobiótica. Lá no YouTube eu descobri essa aí. Mas procurou Sônia Jordão, tenho o meu site, né? Este site aí, ó, que eu sou especialista em liderança e gestão, mas no meu site também tem como você encontrar. A Andréia é autora de um livro bem legal, como é que chama, Andréia? Chama Recrie-se e Revele uma versão mais poderosa de si mesmo. É sobre crescimento profissional. Mas eu tenho na Hotmart meu curso de LGPD, do zero à adequação de uma empresa, um curso super simples, um curso sem linguagem juridiquês, com modelos, coisas que eu não tive quando eu fui fazer. Deixei modelos para facilitar para o pessoal. Tá lá na Hotmart, quem quiser pode comprar o curso, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a ter um programa de proteção e privacidade de dados na empresa. LGPD, se precisar, né? André é especialista da turma, que é quem entende desse assunto. Se vier para mim, eu falo, vai para a Andréia. Traz para frente, de frente para De trás. frente para trás. Aliás, é o que a gente, né, faz, a gente faz com tanto carinho, com tanto amor, né? Eu tenho. Você tá com algum produto lá na Hotmart, Vilma? Não tá, não, né? No Hotmart não. Mas estou trabalhando com a questão da NR1, os fatores psicossociais, né? E Ajudando a empresa. continuo com minha clínica de psicologia, né, fazendo atendimento online e presencial. Muito bom. Tá vendo? E você já sabe, né? Tô aqui com meus livrinhos, um monte de livro, 13 por enquanto, né? Lá na Hotmart tem o curso, tem meu curso Arte de Liderar, tem outros cursos, tem outros cursos vindo aí, tem vários e-books, tem as mentorias, um monte de coisa, né? bom. E se inscreva no meu canal, porque para muito mais conteúdos interessantes assim como esse, principalmente se você gostou, é claro, né, gente? Não vai inscrever naquilo que você não gosta. E indica para pessoas que você acha que precisa crescer, que eu realmente tenho uma felicidade muito grande em ajudar profissionais e empresas a serem melhores, né? E, mais uma vez, eu queria agradecer a você que nos ouviu aqui até agora e agradecer imensamente e falar que é muito bom ter a sua companhia. E até uma próxima. Abraços grandes.